Vamos começar, como é de nosso bom hábito, com uma prece, né, para a gente ir se concentrando e também para permitir o que é importante, que a espiritualidade ilumine um pouco a cabeça do palestrante, né, tem alguma importância também. Senhor Deus, Mestre Jesus e amigos do mundo espírita, nós agradecemos pela sua dedicação, pela sua bênção e esperamos conseguir empregar todos os esforços para correspondermos a toda essa dedicação. Que a doutrina espírita seja eficientemente usada por nós como um instrumento para nós resolvermos sempre da melhor forma os problemas comuns da nossa vida e dos nossos próximos. Que assim seja. Bom, então, boa noite de novo, né? É sempre uma oportunidade muito grata estar aqui nesse papel de apresentar alguma coisinha, né, da doutrina espírita, algo que a gente vê em nossos estudos ali da doutrina e até às vezes de outros autores, porque é muito importante para cada um de nós essa oportunidade, né? Não que o espiritismo deva passar a ser o foco total das nossas atenções, para que a gente passe a se ocupar do espiritismo 90% por 90% do nosso tempo, nem 80%, talvez nem ainda 50%, 40%. A importância do espiritismo é simplesmente a de colocarmos ele como uma certa constante. Então é algo que nós vamos verificar sempre, né, ainda que seja por poucos segundos ali na nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas atividades, mas a gente vai verificando sempre para sabermos se nós estamos nos dirigindo bem, nos conduzindo bem realmente ou não. É mais ou menos como um hábito, né? A princípio é um pouquinho trabalhoso, a gente tem que se esforçar, tem que persistir para sempre estar voltando o pensamento a ele nas horas importantes, mas com o tempo isso vai ficando automático, né? Mais ou menos como o hábito, por exemplo, de medir mais ou menos a altura dos degraus de uma escada antes de subir. É verdade que às vezes a gente esquece, né, e acaba tropeçando, mas é mais ou menos nesse sentido. É também uma coisa parecida com o que fazem os enxadristas, né? Hoje, aliás, eu acho que o xadrez é uma coisa bem relevante para ensinar a gente bastante de humildade. Eu já vou falar um pouco disso mais para frente. Mas é algo parecido com o que os enxadristas têm que fazer, né? Por mais que um movimento, né, um lance pareça óbvio ou pareça difícil demais, ele tem que ir sempre considerando tudo que tem ali de possibilidades, né? Porque senão ele vai acabar ficando em desvantagem, né? E é interessante que, como eu comento, né, eu participo do PBDE, que é o Programa Básico de Estudos da Doutrina Espírita. Aliás, fica até o convite para quem quiser conhecer, participar. Nós temos um grupo nas quintas-feiras, às 20 horas, e o outro nas sextas-feiras, às 14. É um grupo sempre muito legal, né? As pessoas trazem as suas dúvidas e assim, o grupo vai se formando numa grande solidariedade, né? Eu consegui machucar meu nariz com o lápis sem querer agora há pouco na mesa, daí eu tenho que controlar agora o eventual sangramento. Eu não estava cutucando o nariz, não, tá? Eu fui puxar o lápis, afastar ele do papel, não calculei que ele era muito grande, ó, viu? Aquele cálculo, né, que faltou, e acabei machucando. Mas, enfim. Bom, então, queria comentar, né, que o espiritismo muitas vezes é como um quebra-cabeças que a gente vai montar, porque ele é uma doutrina, né? Só simplesmente dizer que o espiritismo é uma doutrina, né, a gente pode definir, na verdade, por vários caminhos. Um deles é esse de doutrina, né? O Allan Kardec, que fundou o espiritismo, ele especificou mais ainda, dizendo, olha, essa doutrina é uma ciência, né? Quando ele faz isso, ele diz em quais limites o espiritismo deve ser desenvolvido.
Então, de modo geral, né, o que essa palavra indica para nós é que o Espiritismo deve se elaborar, se construir, se equilibrando sobre duas vias, a via da razão e a via da experiência, né, dos fatos. Então, essas são notas muito importantes no Espiritismo entendido como ciência. Mas, de um modo mais geral, que também traz para a gente bastante elucidação, é ver o Espiritismo simplesmente como uma doutrina. E o que é doutrina? Né? Doutrina, de um modo mais genérico, é um conjunto de princípios. Bom, isso já é muito sugestivo para a gente. E, aliás, eu disse, né, pelo sentido de dicionário, eu tenho até um cuidado para a gente tomar aí, porque não é sempre que a gente vai conseguir se esclarecer na doutrina espírita a partir de um dicionário. Né? Se a gente for, por exemplo, no dicionário procurar o que significa perispírito, o que significa espírito, o que significa, talvez, mundo espiritual, né? Se tiver locução lá, locução substantiva, a gente vai pegar sentidos que são mais do senso comum, e não aqueles sentidos técnicos de dentro da doutrina espírita. Então, a gente usa os sentidos de dicionário até o momento em que aquele sentido de dicionário é substituído no interior da doutrina espírita, ou da doutrina que a gente esteja estudando, por algum sentido mais técnico, certo? Então, por exemplo, o conceito de alma, né? Allan Kardec até coloca lá no começo do Livro dos Espíritos que é um termo muito problemático, porque ele se entende de várias formas diferentes. Ele diz, olha, no Espiritismo a gente vai entender a alma como, né? Aquela individualidade que sobrevive à morte, né? É o indivíduo que sobrevive à morte do corpo. É simplesmente assim, né? E a parte material do espírito. Então, vejam que já é uma determinação a mais. E é claro que, às vezes, o sentido técnico que vai acontecer ali dentro da doutrina espírita vai ser apenas um enriquecimento, né, um desenvolvimento a partir daquele sentido de dicionário. Né? Então, mas voltando, né, o Espiritismo, então, uma doutrina. Doutrina, sentido de dicionário, é conjunto de princípios, certo? Então, o Espiritismo é um conjunto de princípios. Isso, como eu ia dizer, é muito sugestivo para a gente, porque a gente logo já entende, então, que, bom, parece que a coisa é um pouquinho maior, talvez, um pouquinho mais complicada do que parece à primeira vista. Aliás, a primeira coisa que a gente se pergunta, na verdade, né, é o que é um princípio? Bom, o princípio é algo muito simples, né? Ele é um certo ponto de partida ou um certo... uma certa ideia que a gente fixou para a gente não perder tempo depois verificando ela o tempo todo. Então, por exemplo, imagine que não se admitisse como um princípio, né, do Espiritismo a existência dos espíritos. Aí a gente precisaria ficar em todas as reuniões mediúnicas tentando verificar de novo a individualidade, a independência, a existência dos espíritos. É algo, aliás, que ficou sendo mal entendido por alguns espíritas, paradoxalmente, lá no século XIX, como foi o caso do astrônomo Camille Flammarion, né, que, aliás, era uma pessoa em quem Allan Kardec depositava muita confiança e muita esperança para o futuro da doutrina espírita, porque ele era realmente muito promissor e tinha uma inteligência realmente muito notável, tanto que até hoje ele é lembrado na história da astronomia. Não tanto até como por contribuições tão originais ali para a astronomia, mas muito como um divulgador muito eficiente de ciência, né? Ele tinha até uma enciclopédia que ele havia publicado e por aí vai. E esse Camille Flammarion, ele disse que, quando Allan Kardec morreu, ele disse que o Espiritismo ainda estava no ABC, né, de sua ciência. E ele era uma das pessoas que insistia em cada comunicação tentar verificar a independência do espírito em algo que, para quem segue, né, Allan Kardec já considera um pouquinho contraproducente, né, ou seja, é algo que atrapalha um pouco. Então, imagine, a gente está preocupado, por exemplo, em obter comunicações de relevância moral, né, filosófica para a nossa vida, mas a gente vai ficar se detendo para verificar se realmente o espírito deu provas de que ele é quem ele diz ser, né? Que não é, por exemplo, só o médium que está dando alguma comunicação ali, né? Então,
a gente adota o princípio, né? Não sem argumentos, é óbvio, né? Mas a gente vai adotando porque são ideias que vão se revelando muito úteis e muito poderosas na prática, e também que já mostram uma grande razoabilidade, muitos argumentos desde o princípio. Então, e por aí vai, né? A gente vai adotando outros princípios. Aliás, a doutrina espírita é um pouquinho complicada, porque ela é meio que a tentativa de expressão de tudo que os espíritos pensam em comum, e que eles pensam de verdadeiro em comum. E os espíritos muitas vezes se contradizem e tudo mais. Então, a gente precisa de critérios para resolver essas contradições, e é assim que a gente vai adotando daí os princípios, né? Por exemplo, o princípio da reencarnação, o princípio da não retrogradabilidade da alma, e por aí vai. Então, o Espiritismo é isso, esse conjunto de princípios. Tem até é muito sugestivo, são muito sugestivas também algumas palavras do Espírito de Verdade, né, que a gente pode identificar sem muito esforço como o próprio Espírito de Jesus. Aliás, eu estava falando que esse é o Espírito de Verdade, né? O Espírito de Verdade é como ele se identifica na obra espírita, mas na verdade são palavras dele já lá no Novo Testamento, né? Jesus disse o seguinte, que o novo Consolador, que viria para explicar e restabelecer todas as coisas, haveria de ficar conosco para todo sempre. E a gente se pergunta, né? Bom, quem que pode ficar, ou o que pode ficar com alguém por todo sempre, né? Isso sugere que seja de uma natureza mais de pensamento, de conhecimento, e algo que daí se confirma com o Espiritismo. Então, quando a gente fala conjunto de princípios, a gente também tem que considerar que então são conhecimentos, né, que estão à nossa disposição, mas que por isso mesmo também exigem de nós um certo esforço. Porque vamos pensar também, né, se a doutrina espírita é assim, algo tão nobre, tão caro a nós, que vai ficar, uma vez adquirida, conosco para todo sempre, pelo menos algum esforço vai exigir. Né? A gente não pode ser muito presunçoso, né, de querer obter as coisas com tanta facilidade. E a gente vai indo aos poucos, né, conforme a gente tenha perna, né, para ir adquirindo, né, esses princípios. O Allan Kardec, né, que era um pedagogo, a primeira coisa que ele faz no primeiro livro, né, que ele escreve, o Livro dos Espíritos, para ser didático, ele já coloca lá um resumo da doutrina espírita. Eu digo que estudar o Espiritismo é muito como montar um quebra-cabeças. E quando ele coloca aquele resumo no começo ali do livro, ele já está fazendo como a gente, quando vai montar um quebra-cabeça, coloca as peças das bordas antes, né? Que daí facilita para a gente porque, é claro, né, em primeiro lugar, já tem um lado ali lisinho, né? Então a gente já sabe que é a borda. E aí facilita muito o caminho para a gente. A gente já tem uma noção de qual figura vai em cada lugar, quais são as cores, né? E quando ele faz esse resumo, então é como se ele estivesse dando essa borda desse quebra-cabeças, que a gente vai aprofundando depois, a gente vai montando depois, conforme os nossos estudos avancem, né? Não é um estudo isento de percalços, né? Principalmente a gente que já está um pouquinho distante de Allan Kardec. Então, muitas vezes a gente tem lá um pacote, vamos dizer que o nosso pacote de quebra-cabeça seja uma biblioteca espírita, né? Por menor que seja, né? Então, imaginem que a gente tem ali uns 20 livros com o qual a gente quer montar esse quebra-cabeça dentro das nossas mentes, né? E aí a gente vai montando as peças. De repente, a gente percebe, por exemplo, que algumas peças parecem não fazer parte daquilo, né? E daí depois, né, com algumas ideias já melhor formadas, a gente vê que encaixa assim. Às vezes a gente percebe que realmente a gente pegou uma peça que não encaixa nesse quebra-cabeça, né? Talvez alguma peça que tenha vindo lá de alguma teoria da psicologia, ou que seja puramente uma expressão poética dos espíritos, a gente tenta encaixar ali para entender as coisas e não funciona. Então, a gente vai precisando tomar esses cuidados na medida em que a gente vai estudando a doutrina, né? E é muito comum isso, né? É um esforço que cabe a nós fazer constantemente.
E é uma doutrina simples, né? Uma doutrina profunda. Quanto mais a gente estuda, mais a gente constata que está ao nosso alcance e mais a gente constata também a riqueza, né? Quando eu falei daquele quebra-cabeças, né? Eu não quero dizer que ele seja um daqueles de milhares de peças, né? O Espiritismo é uma doutrina simples. A gente já consegue ter um domínio dela ali com algum estudo, né? Desde que a gente não tenha preconceitos misturados ali ou a gente tenha tentado enfiar alguma peça que não pertença. Mas é uma doutrina muito simples, muito profunda. Bom, indo já para o nosso tema de hoje, né, que é o orgulho e a humildade, eu quero ir para um outro autor agora, que é um dos grandes autores da humanidade, né, que é esse aqui, Aristóteles. Ele provavelmente foi escolhido a dedo pela espiritualidade para encarnar lá na Grécia Antiga, simplesmente por causa da soma de contribuições que ele trouxe para a gente. Aliás, ele tem sido, né, ao longo dos séculos, meio que aquele pai que o filho rebelde quer superar de qualquer jeito, né? Então, às vezes negam algumas doutrinas dele e só para depois verificar que ele estava certo mesmo, né? Às vezes até na física quântica, por exemplo, né, não existe, o Aristóteles dizia que a lógica e a matemática não eram as linguagens mais adequadas para a gente expressar ou conhecer a realidade, né? Que a realidade, talvez a natureza não fosse algo tão exato assim, como a gente esperasse, né? E a física quântica, que é uma maravilha do ponto de vista lógico e matemático, que é uma exatidão absurda, só traz para a gente paradoxos, né? Assim, só um pouco de exagero, né? Explica muita coisa, mas traz muitos paradoxos também, aparentemente irremediáveis, né? Então, até essa é uma coisa em que ele já tinha se antecipado lá atrás. A amplitude também das contribuições dele. Então, eu estou falando, né, desse conhecimento da realidade, mas ele também tratou de ética, né, como estou colocando, como a gente vai ver aqui, ou seja, né, de moral, como a gente chama no Espiritismo, tratou de ciências, psicologia, teoria do conhecimento, metafísica, astronomia. Então, realmente tinha um intelecto poderosíssimo, né? Até política. É claro que os livros dele não eram, em geral, tão grandes, mas eles se somaram ali às centenas, né, quando ele morreu. Então, era realmente um pensador muito notável. Um dos livros dele, né, ele tinha um filho chamado Nicômaco, e daí eu até coloquei as aspas no lugar errado aqui, né? O livro inteiro se chama Ética Nicômaco. Ele tinha um filho, e daí ele pensou, bom, esse filho tem que ser moralizado, né? Daí ele foi e escreveu um livrinho para o filho dele que a gente usa como referência na filosofia até hoje. Quem dera, imagina, né, ter um pai sábio desse jeito, né? Cada um tem aquele que é mais próprio, né? Mas imaginem um assim. Uma das coisas muito significativas que ele disse lá no passado foi que a virtude é um meio termo entre dois vícios. Aqui, a primeira frase em que ele introduz isso, ele diz o seguinte, que está na natureza das virtudes, ou seriam destruídas pela falta ou pelo excesso daquele princípio delas, né? E a gente vai ver então que isso cabe também para o orgulho e para a humildade. Então, ele vai dizer, olha, você tem a virtude, que é uma determinada postura, né, um determinado ato diante das circunstâncias, né, da vida. E você tem ou o exagero desse ato, né, dessa disposição, ou você tem a falta dessa disposição. O primeiro exemplo que ele dá é o exemplo da coragem. Então, aquele que não tem coragem nenhuma, né, que pensa, por exemplo, imagine um homem, por exemplo, que vê uma mulher sendo agredida gratuitamente na rua. Dizem que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Mas imaginem que daí, para ser um pouquinho mais genérico, né? Você veja uma mulher, né, um homem veja uma mulher apanhando na rua assim gratuitamente por um desconhecido.
E aí pensa, bom, pode sobrar um tapa para mim, né? Então é um tipo de covardia, né, em geral, né? Aliás, o Aristóteles ensina para a gente, né? Não dá para dizer nunca, de modo absoluto, que tal coisa vai ser virtuosa ou viciosa, porque a realidade é sempre concreta, com uma quantidade extraordinária ali de complicações e de fatores que tem que ser analisada na hora, né? Mas só um exemplo genérico, né? E aí, por outro lado, quando a gente tem um excesso de coragem, a gente cai na temeridade, né? Que daí é já o caso da pessoa que não tem medo de nada e acha que ela consegue fazer qualquer coisa. Enfrentar qualquer risco, qualquer perigo, aí já é temeridade. Então, é uma teoria essa dele muito profícua mesmo, né? Muito produtiva. A gente consegue ir explorando e conhecendo melhor as virtudes e os vícios desse ponto de vista. Quando a gente pensa no nosso título, né, da palestra de hoje, o orgulho e a humildade, a gente já naturalmente vai começando a pensar, né, já diante dessa colocação do Aristóteles, né? Bom, se a humildade é realmente uma virtude como a gente pensa ser, e né? E o orgulho provavelmente é uma falta de humildade, né? O que tem do outro lado? Do outro lado, ou seja, no excesso, nós teríamos a baixeza, né? Então, a humildade é aquele conhecimento exato de si mesmo, ou tendentemente exato de si mesmo. O orgulho é aquele exagero, né, de si mesmo, ou seja, o humilde é aquele que sabe os próprios limites. Ele sabe o que ele pode fazer e o que ele não pode fazer. Já o orgulhoso é aquele que diz que pode fazer qualquer coisa, né? E, em geral, é aquele que não faz nada porque acredita que ele consegue fazer qualquer coisa. Justamente porque ele não consegue reconhecer quando as coisas não estão funcionando com ele, né? Por exemplo, quando o estudo não está sendo produtivo, porque ele acha que está sendo, que ele já é bom demais, né, para determinadas coisas. Então, essa é a falta, né? A baixeza é daquela pessoa que começa a desvalorizar aquelas capacidades que tem, aquilo que tem, começa a se negar, né? Então seria talvez, por exemplo, o caso meu, que já tem algum estudo da doutrina espírita, que quisesse dizer, né, sendo feito o convite aqui para fazer palestra, pensar, não, o que eu conheço ainda não é nada, né? Não, peraí, alguma coisa eu conheço, né? Não é tudo, não é muito, mas é alguma coisa. Então já é talvez suficiente para arriscar alguma coisa, né? Então a gente não pode negar aquilo que a gente tem, senão a gente incorre na baixeza. Um exemplo parecido de baixeza é aquela afetação, né, aquele fingimento, quando a pessoa começa apenas a tentar manifestar certa modéstia ou certa humildade por meios exteriores, né? Então, simplesmente ficar andando com uma roupa desleixada, alguma coisa assim. Uma característica, ou melhor, um aspecto importante dessas três disposições aqui é a capacidade de progredir, como eu estava dizendo, né? A pessoa humilde, como eu estava dizendo, ela tem essa sensibilidade para os seus próprios limites. Já o orgulhoso, ele vai deixar de progredir, né? Ele vai perder as oportunidades porque ele ele acha que ele já consegue fazer as coisas e aí ele não se esforça. Aliás, na música, no xadrez, em qualquer arte ou ciência que se preze, se sabe que o erro é pedagogicamente muito mais valioso, no geral, do que os acertos, porque nem sempre a gente sabe por que acertou, né? Imagine um jogador de xadrez, por exemplo. Ele venceu uma partida com movimentos arriscados, vamos dizer assim, e ele, se for orgulhoso, vai pensar simplesmente que ele previu ali todas as possibilidades do seu adversário, mas, na verdade, pode ser que seu adversário simplesmente tivesse deixado passar uma resposta à altura, né? Que teria deixado ele depois em desvantagem, né? Então, essa importância de nós aprendermos com o erro. Aliás, eu participo do PBDE, né, como eu já disse. Há 2 semanas, nós tivemos um caso lá de aprendizado com um erro alheio, que foi de um certo cochilo de Allan Kardec na revisão do Livro dos Espíritos. Nós percebemos lá, eu não, né, uma participante do grupo percebeu uma frase muito estranha, né, no item 115 do Livro dos Espíritos,
que falava sobre os espíritos simples e ignorantes, né, e que Deus havia dado uma missão para espíritos simples e ignorantes. Ela se perguntou, bom, como que Deus vai dar uma missão para um espírito simples e ignorante, ou seja, que não tem personalidade nenhuma, conhecimento nenhum, né? E no final das contas eu percebi que aquela frase não estava revisada. Eu sou revisor por profissão, então eu acho que consigo identificar uma frase mal revisada, principalmente ali em Allan Kardec. Ele é muito preciso sempre na organização do texto. E eu, como revisor, até explico, né? Tento justificar um pouco, mostrando que realmente teria uma alta probabilidade de erro ali naquela parte do texto, porque estava perto da escala espírita. Sempre que o revisor vai passar ali por uma parte, por uma ideia que chame a atenção dele, que seja mais complicada, que exija realmente uma atenção redobrada, ele acaba deixando de lado, né, eu pelo menos, deixando de lado alguns erros gramaticais, alguma frase inteira que esteja ali por perto. E parece, para mim, eu estou muito convencido de que foi o caso ali. E não vai dar tempo de a gente ver hoje aqui, até porque eu não coloquei o texto, só estou falando de passagem, né? Mas foi um aprendizado extraordinário que a gente teve ali naquela passagem, né? É claro que é uma coisa com certo grau em certo grau é especulativo ainda, mas para mim ficou muito claro. Capacidade de ser útil, né? Também é muito ligado. Sinceridade consigo mesmo. Até evitando certos sectarismos, às vezes. Em que sentido isso? Vou dar um exemplo. A gente está lá estudando o Livro dos Espíritos, ou qualquer outro livro assim, do Espiritismo que seja, né? E acha que uma determinada afirmação é muito estranha, né? Mas aí a gente acaba pensando, não, Allan Kardec tem que estar certo, os espíritos têm que estar certos. E acaba deixando a dúvida de lado, né, fingindo que a dúvida não existe. Aí a gente perde também uma oportunidade de aprendizado, né, de avanço. Aliás, eu gosto bastante de estudar filosofia, né? O estudo mais bonito que eu já fiz na vida até hoje foi exatamente sobre o terceiro livro do Livro dos Espíritos, ou melhor dizendo, a terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, né? Allan Kardec e os Espíritos dividem a lei natural em 10 partes, né? Como que a gente justifica essa divisão? À primeira vista, parece uma divisão sem rigor, né? Muito problemática. Por exemplo, os próprios Espíritos dizem, olha, a 10ª lei é mais importante porque ela resume as outras. Aí a gente se pergunta, bom, como assim uma parte resume as outras, né? Não tem como uma divisão boa ter uma coisa dessas, porque a divisão, por definição, é feita de partes que se excluem mutuamente. Né, senão é a mesma coisa que eu dividir metade do bolo para alguém e a outra metade com a cobertura para o outro. Peraí, com a cobertura? Então envolve a cobertura do outro também? Então tem que ter uma exclusão das partes. E isso aparentemente não acontece ali naquela terceira parte, né? E, com o emprego de algumas ferramentas lá trazidas da filosofia, a gente conseguiu mostrar ali que, na verdade, a divisão é bem rigorosa, né, por atender a alguns critérios um pouquinho mais complexos. Mas isso partiu, né, de uma certa contestação do Livro dos Espíritos. Então, é bom evitar esse tipo de certo sectarismo, né? Então, não, tem que estar certo, né? Então, deixa a dúvida para lá, finge que não tem dúvida nenhuma. Ou acha muito importante acreditar em Deus, né? E diz o tempo todo, não, eu não duvido de Deus, né? Aí chega um materialista, um ateu com um argumento muito forte, e aí no fundo a gente percebe, né? Bom, acho que eu não tenho refutação para isso, mas acaba ignorando, fingindo que tem resposta, né? Então esse tipo de coisa que acaba entravando a gente. Então é sempre bom a gente cultivar essas dúvidas, né? E reconhecer as dúvidas quando elas aparecem. Não se trata de simplesmente sair dizendo já levianamente que o autor está errado, mas simplesmente manter a dúvida, né? O próprio autor, com certeza, também se interessa por resolver essas dúvidas, né? E não finge que não tem.
exigências, né? Eu coloquei aqui só como um aspecto mesmo para percepção e identificação do orgulho, né? Aprendi essa numa palestra da Maralba, talvez já tenham visto a palestra dela. Ela colocou lá a ideia de um autor de que o orgulhoso é sempre muito exigente. Então, ele está sempre achando que ele tem que ser bem tratado, que ele tem que ter uma posição eminente, que os outros têm que fazer as coisas para ele. E isso é muito próprio, no fundo, apenas do orgulho, né? No Espiritismo, o orgulho e o egoísmo são tratados como as duas disposições mais cruciais para o desenvolvimento moral, né? E é o desenvolvimento moral, né, o objetivo do Espiritismo, né, o nosso desenvolvimento moral. E os Espíritos definem ali a humildade e o orgulho como os mais essenciais, porque dizem realmente respeito a esse conhecimento que nós vamos ter de nós mesmos. O Aristóteles, como eu tinha colocado ali antes, né, ele estabelecia 4 virtudes como cardeais, né? Não foi ele que começou com isso, mas ele concordou ali que havia 4 virtudes cardeais, que seriam a justiça, a temperança, a prudência e esqueci a quarta agora, daqui a pouco eu lembro. No Espiritismo, né, a gente tem um ponto de vista ligeiramente diferente, não negando, né, aquilo, mas simplesmente acrescentando esse ponto de vista mais, dizendo que, do ponto de vista da mudança, né, da transformação, é essencial a gente observar essa virtude específica aqui. Esqueci mesmo, depois eu lembro. Bom, então vamos ver agora 2 exemplos mais concretos de casos de orgulhosos ou de humildes, né? E são exemplos de 2 espíritas que são retratados por Allan Kardec ali na Revista Espírita. A Revista Espírita é a maior obra de Allan Kardec do ponto de vista da extensão, né? Ele publicou 12 volumes, na verdade, assim, 11,3 ali. Ele ia publicando de mês a mês essas revistas e no final de cada ano ele juntava todas em um único e grande volume. Então ele tem a revista de 58, de 59 até 68. Em 69 ele vai publicando mensalmente até abril. Ele morre em 31 de março, mas já tinha deixado pronto o volume a tiragem ali de abril. Então foram 4 meses ali daquele ano. E esse é um material muito rico, tem muitos fenômenos relatados, muitas experiências de Allan Kardec ali. Então, também muitos ensaios dele, muitas ideias realmente teóricas ali que ele coloca. Então, uma fonte de estudos muito importante para a gente. E lá ele estuda, então, o caso de um egoísta. Esse daqui foi passado para ele por um outro grupo. É o caso de uma pessoa que, como eu disse, era espírita, só que ele não era tão espírita assim. Então, ele acreditava ali na existência dos espíritos, na comunicabilidade deles, mas isso não repercutiu moralmente nele, né? E a falta mais reincidente que ele cometia ali era com uma tia dele, né? Que hoje no século XXI nós temos muitas comodidades, né? Mas no século XIX era preciso cortar lenha, né? Fazer algumas tarefas ali braçais na casa, né? Que sempre exigiam muito esforço e muita força. E, ao invés de ele ajudar a tia dele, com quem ele morava, ele deixava ela fazendo tudo sozinha, né? Então, numa posição egoísta, realmente, de quem merece um tratamento diferenciado, merece que as outras pessoas façam as coisas para ele. E Allan Kardec ele tinha o hábito de evocar, então, os espíritos que tinham um certo padrão de conhecimento, de comportamento que poderia ser instrutível, ou seja, ele queria saber, por exemplo, o que acontecia com os suicidas após a morte.
Então, ele não ia direto para os espíritos superiores e perguntava: espíritos superiores, o que acontece com os suicidas? Não, ele ia lá e evocava os espíritos dos suicidas para entender já na comunicação com eles qual que era a situação psicológica deles, né? Então, aí ele via, por exemplo, se o suicida julgava ainda estar sentindo dor, se julgava estar vivo, o que ele estava percebendo, o que ele não conseguia perceber, e assim ele ia avançando nos seus estudos, né? Mas aqui o caso foi um pouco diferente. Ele sempre consultava, antes das evocações, os espíritos protetores dos médiuns, né, perguntando a eles se seria possível fazer a evocação, e nesse caso aqui a resposta foi negativa. O espírito protetor disse o seguinte: aquele a quem quereis chamar não poderá comunicar-se antes de algum tempo. Então, ele estava naquilo que a gente chama de perturbação espírita, né? Que é aquele período que se segue à morte em que o espírito não tem muita consciência nem de si mesmo e nem das circunstâncias novas em que ele se encontra. Mais ou menos como alguém que está acordando de uma anestesia geral, né? Então não tem muita consciência e precisa de tempo, né? Venho responder por ele e vos dizer o que quereis saber. Mais tarde ele vou-lo confirmará. Neste momento ele está muito perturbado pelos pensamentos que o agitam. Ele vê a sua tia e a doença que ela contraiu em consequência das fadigas corporais e da qual ela morrerá. Eis o que o atormenta, pois ele se considera o seu assassino. E ele é, de fato, pois poderia ter-lhe poupado o trabalho, que será a causa de sua morte. É para ele um remorso pungente, que o perseguirá por muito tempo, até que tenha reparado a sua falta. Então, nessa perturbação, ele estava meio que com essa ideia fixa, né, e é muito próprio da perturbação espírita isso, né, para os espíritos infelizes, né, endurecidos, estarem o tempo todo com o pensamento naqueles maus atos que cometia, né, que ficam então atormentando as suas consciências. Ele queria fazê-lo neste momento, reparar a falta, né? Não deixa sua tia, mas seus esforços são improfícuos, e ele então se desespera. Para seu castigo, deve vê-la morrer em consequência de sua indiferença egoísta, pois sua conduta é uma espécie de egoísmo. Orai por ele, a fim de sustentar o seu arrependimento, que mais tarde o salvará. Eu coloquei, embora a gente esteja falando do orgulho, o egoísmo está muito próximo, né? Então acaba valendo uma coisa por outra. Então a gente vê a situação tão triste desse espírito, né? E aliás, quem eu conhecia dizia que ele era uma pessoa muito decente, muito simpática, mas ainda assim ele não lutava contra aqueles vícios mais internos, né? Contra aquele egoísmo tão arraigado, aquele orgulho. Muito diferente dele é o caso do espírito Sansão, que também foi um espírita cuja situação após a morte Kardec estudou. Esse Sansão, ele pediu, enquanto ele ainda estava vivo, ele era colega ali no grupo de estudos de Kardec, ele pediu que o evocassem depois da morte para estudarem, né, a passagem dele e ao mesmo tempo o ajudarem a sair da perturbação espírita, porque por mais que o espírito seja mais adiantado, é sempre um certo choque para ele essa transição. Pode acontecer, às vezes, até de um espírito permanecer décadas ou séculos, né, numa perturbação espírita. No caso do Sansão, ele ficou apenas 8 horas. Né, Allan Kardec foi com os médiuns, né, e os colegas ali da Sociedade Espírita de Paris fazer a evocação antes mesmo do enterro. Né, no funeral, eles já fizeram a evocação, ali já para ver como que estava, né, o estado desse espírito. Então aqui esse Sansão já em espírito diz o seguinte: além desta autorização e pedido para me fazerem a honra dessa espécie de autópsia espiritual, que meu avanço demasiado pouco tornará talvez estéril, caso em que vossa sabedoria vos conduzirá naturalmente a não levar além de um certo número de tentativas, ouso pedir-lhes pessoalmente, assim como a todos os meus colegas, de ter a bondade de suplicar ao Onipotente que permita aos bons espíritos assistir-me com seus conselhos benevolentes. Então aqui a gente já vê alguns elementos, né, importantes para a gente aqui de humildade, né, porque evidentemente é o espírito feliz
né? Por mais que, e aliás é esse o título do capítulo em que ele está, né? No céu e inferno, por mais que ele não seja um espírito propriamente dito superior, né? Ele pelo menos já é bem feliz, já é uma coisa que a gente tem que a que nós devemos aspirar. Ele fala aqui de São Luís, né, o Espírito São Luís, nosso presidente espiritual. Na época de Kardec, os centros espíritas, seguindo o exemplo de Kardec, aliás, tinham o hábito de definir um determinado espírito que eles muito admirassem ali e que estivessem com eles como presidente espiritual. Então, no caso da Sociedade Espírita de Paris, era São Luís. Então, com a finalidade de me guiar na escolha e sobre a época de uma encarnação, pois desde já isso me ocupa muito. Temo enganar-me sobre minhas forças espirituais e pedir a Deus cedo demais ou presunçosamente demais um estado corporal no qual eu não poderia justificar a bondade divina, o que, em vez de servir para o meu avanço, prolongaria minha estada na Terra ou em outro lugar, no caso de eu falhar. Então aqui é uma preocupação dele, muito típica da humildade também, né, nesse aspecto. É claro que depois daquilo que eu disse, a gente pode até se perguntar, opa, isso já não é um caso de baixeza? E é muito interessante, realmente, como Aristóteles mesmo já tinha estabelecido, né, é muito difícil a gente ser preciso ou definir regras gerais válidas para todo mundo no que concerne a moral e os atos da vida, porque, como até cheguei a dizer, é muito difícil a gente identificar se realmente aquelas prescrições gerais se encaixam, se elas correspondem exatamente à nossa vida, né, aquela circunstância na qual nós estamos. Então, por exemplo, a gente pode dizer, a gente não pode dizer, né, que ele está sendo necessariamente aqui baixo, né, meio torpe, né, incorrendo na baixeza, porque a gente não sabe realmente quais são as capacidades dele, os pensamentos dele. A gente precisaria de mais indícios objetivos para julgar isso, né? Mas pelo que tudo indica, né, 8 horinhas de perturbação espírita deve ser um espírito já mais adiantado. Então ele já está até preocupado aqui, né, em encarnar para continuar aprendendo, seja na Terra ou em outro lugar, né? A gente hoje em dia tem uma certa preocupação pela transição planetária, né, como a gente chama, ou pela transformação do mundo, em ficar em uma humanidade melhor, e na próxima encarnação estar aqui em uma humanidade melhor. Mas o pessoal espírita na época de Kardec já era um pouquinho mais presunçoso. A expectativa deles já era para ir logo para outro mundo. Tinha até a gente não sabe exatamente se os espíritos afirmavam. Aliás, hoje a gente tem elementos para dizer que era simbólico, né? Mas a gente em geral não sabia se os espíritos falavam apenas simbolicamente ou pretendendo descrições reais, quando eles falavam da vida em Júpiter, da vida em Marte. Em todo caso, eles diziam que a vida em Júpiter era uma das mais adiantadas aqui do nosso sistema solar. E um certo grupo de estudos lá da época de Kardec costumava dizer, quando alguém incorria em certos vícios pequenos, né, meio baixos, dizer, olha, toma cuidado porque senão você não vai para Júpiter, hein? Então essa era a preocupação, já deixar a Terra de uma vez porque a coisa aqui está feia, né? E está feia mesmo, né? Por mais que a gente volta e meia, né, procure pensar que as coisas estão mudando, não. Agora chegou o coronavírus, as pessoas vão se conscientizar. Não, agora tem tal coisa, as pessoas vão se conscientizar. Nada, né? Olha o exemplo lá no Rio Grande do Sul, né? É claro que gerou bastante solidariedade, mas, por outro lado, veja o tanto de saque que teve lá, até abusos em abrigos. Então, a gente está muito longe, ao que tudo indica, né, de uma real transformação aqui da Terra. Então, é muito mais vantajoso para a gente trabalhar mesmo para zarpar daqui, né, ao invés de ficar insistindo nesse lugar. Bom, eu falei então que a humildade é uma certa disposição com o conhecimento de si mesmo. Então vamos ver um pouquinho sobre a vigilância, oração, atenção e reflexão. Lá no Livro dos Espíritos, no número ou item 919, o Espírito de Santo Agostinho dá um certo método de autoconhecimento
para a gente aplicar no nosso dia a dia. E, aliás, foi até um pouco estranho quando eu me dei conta há pouco tempo que eu não fazia isso, embora sendo espírita desde criancinha, ou pelo menos frequentando o centro espírita desde criancinha. De repente eu percebi, opa, peraí, por que eu não estou seguindo isso? Isso é algo dado como essencial pelos espíritos, né? Que é um exercício muito simples. No final do dia, parar e refletir sobre como foi o dia, né? É claro que, à primeira vista, e talvez até isso tenha sido algo que me desmotivou um pouco, a gente pensa, não, é coisa demais, né? Imagina ficar passando em revista tudo o que aconteceu. Então, será que antes do café da manhã eu fiz alguma coisa? Será que no café da manhã eu comi demais? Será que depois eu tratei todo mundo bem? E aquela pessoa que passou por mim, será que eu emiti algum pensamento bom? Mas, na verdade, não precisa ser algo tão minucioso assim, nem deve ser algo tão minucioso assim. Até porque, se fosse o caso, a gente precisaria de outras 24 horas dentro já do período de 24 horas, né? Então, o que a gente faz? A gente simplesmente se concentra e pergunta para a própria consciência o que nos incomodou durante o dia, né? O que me deixou incomodado quando eu fiz, né? Ou depois que eu fiz. Esse é um indício excelente, né? Então a gente vai usando a nossa própria consciência a nosso favor. Então a gente não precisa pensar, eu tenho que dedicar 30 minutos, 20 minutos. Então pensa assim, 30 segundos já vai estar bom, né? A gente não vai ficar só 30 segundos, né? A gente vai se apegar ao exercício e vai fazer um pouco mais. E cada vez mais, né? E seguindo, então, esses destaques, né, que a nossa própria consciência faz para a gente, já é um grande caminho. É claro que, se a nossa consciência é suficiente para dizer o que foi incômodo no nosso dia, nem sempre ela é suficiente para dizer o que a gente deveria ter feito, então, ou se a gente errou, se a gente acertou. Nesses casos, até o Espírito de São Luís, de Santo Agostinho, perdão, ele dá algumas outras dicas. Por exemplo, quando você estiver na dúvida assim, pergunte-se, e se aquela pessoa, né, por quem você tem até uma certa antipatia, fizesse isso que você fez, você aprovaria ou reprovaria? É difícil, né? Aí a nossa consciência já vai funcionar, né? A gente vai pensar, bom, aí realmente eu acho que eu recusaria, né, essa possibilidade, então é melhor não fazer. Outra coisa que nos ajuda muito, né, é o apelo aos nossos espíritos protetores. Aliás, essa imagem alguém já deve ter até visto. É até engraçado que aqui embaixo tem um precipício, né? E as criancinhas estão brincando aqui com a bola e o anjo da guarda ali que está cuidando. E o Espiritismo afirma, né, esses espíritos protetores como espíritos simpáticos a nós, muito superiores, que já não experimentam mais isso que costumamos sentir e gostar de sentir como preguiça, inveja, raiva, ciúme, né? Ainda que de vez em quando eles nunca experimentam esse tipo de paixão. Essa é uma das características deles. Então, eles são realmente espíritos muito superiores. Há até um certo vício de baixeza quando a gente observa, por exemplo, um Chico Xavier com o Emmanuel, né, e pensa, não, mas ele tem muito mérito para ter um espírito protetor desse, né? O meu não deve ser tão bom assim, deve ser meio parecido comigo, né? Imagina que um espírito tão superior ia ficar comigo. Mas, na verdade, não é assim, né? Todo espírito protetor é muito evoluído. E até por isso que ele consegue ajudar a gente, né? Então, imagine, a gente passa numa situação meio difícil com alguém e daí ele vem e diz para a gente, não, você está certinho, isso mesmo, tem que xingar, né? Não daria certo. Então, eles são realmente espíritos muito superiores, por mais que a gente tenha dificuldade para conceber isso aqui no nosso mundo, né? A gente está acostumado a ver pessoas que têm mau humor, que têm defeitos, e é para isso que esse mundo existe, né? Se não fosse assim, já estaria em outro. Que são muito raras e discretas, né, as pessoas que não enfrentam esse tipo de dificuldades morais. E esses espíritos protetores, eles nos ajudam também, né, naquele exercício de autoconhecimento. Eles vão nos inspirando. E quanto mais nós pedimos a sua ajuda, mais sensíveis nós ficamos à sua voz, né, por assim dizer. É claro que nunca
vai ser muito nítido, né, para a gente qual ideia que veio de nós mesmos e qual ideia veio deles, mas vai ficando um pouquinho mais claro com o tempo, né, e vai ficando mais nítido. E o Santo Agostinho diz uma outra coisa muito, aliás, aqui não é o Santo Agostinho, aqui é o São Luís que fala: não creiam que vocês vão nos fatigar com suas perguntas. Estejam, ao contrário, sempre em relação conosco. Nós ficaremos mais fortes e mais felizes. Ou seja, mais fortes para convencer, né, para inspirar pensamentos. Então a gente pensa, bom, não vou incomodar eles com isso, né? E acaba não fazendo determinadas perguntas, mas eles dizem não. Ao contrário, estejam sempre em contato, sempre perguntem, não receiem fatigar-nos, né? Então, isso mostra também a elevação deles, né? Porque se fosse como a gente, talvez em determinado momento já ia mandar catar coquinho, né? Me perguntando uma coisa dessa, e você consegue saber a resposta, vai atrás, pelo amor de Deus, né? Às vezes eles até mandam a gente ir atrás, né? Mas não vão ser assim de má vontade, né? Como talvez a gente fosse. A gente não pode nem fingir que não, porque a gente tem as crianças, né, na nossa vida que às vezes a gente derrapa com elas, né? Então eles têm um papel muito importante para a gente. O ponto de vista, né, algo que vai se construindo ao longo dessa insistência, aquele hábito que eu falei, né, de sempre observar o ponto de vista espírita quando a gente está em alguma situação duvidosa na vida, ou mesmo que não seja duvidosa, né, a gente sempre pode procurar a disposição ótima, né, a melhor disposição possível em um determinado momento da vida. Allan Kardec, ele disse que marcou muito ele quando ele era jovem e assistiu uma peça de teatro chamada Os Efêmeros. Os personagens tinham apenas 24 horas de vida. Eles já surgiam adultos, né, mas tinham apenas 24 horas de vida. E eles brigavam, ficavam com raiva, desespero, se matavam, até se matavam, né? E daí a audiência ficava observando aquilo pensando, puxa, mas que insanidade é essa? Eles vão morrer amanhã mesmo? Vão se matar por isso? Por coisas da vida, assim, né? Já vai tudo acabar de uma vez. E em maior escala é isso que o Espiritismo deve ir fazendo com a gente, né? A gente ter a capacidade de não de deixar de levar as coisas a sério, mas não levar tão a sério assim, né? Não se desesperar diante das coisas, não ficar disputando tudo o tempo todo, né? Aliás, talvez a palavra disputar não admita uma forma virtuosa, né? O próprio Aristóteles comenta naquele seu livro que algumas paixões, algumas palavras, elas já eliminam qualquer acepção positiva já desde o início. Então, por exemplo, crueldade. O que é uma crueldade equilibrada? Não tem, né, um meio termo para crueldade. Crueldade é crueldade. Então, nem sempre o equilíbrio é alguma coisa boa, né, ou possível. Então, esses são aspectos que vão nos ajudando, né, a avançar moralmente, a vencer o nosso orgulho. Bom, por último, falar um pouquinho das preces também, né? As preces são outro meio muito importante para a gente, porque com elas a gente vai também ganhando sensibilidade para o que os Espíritos podem nos trazer, né? Até porque, pela prece, muitas vezes a gente tem o desejo de se dirigir mais a um determinado Espírito do que a outros, e assim vai ganhando até um pouco mais de simpatias no mundo espiritual, né? E é algo que vai elevando a gente aos poucos, né? Vai mudando a nossa natureza. Porque é uma coisa meio misteriosa, até como que a nossa natureza muda, né? Em um determinado momento da minha vida eu gosto, né? Tenho um determinado vício e dali a alguns anos eu já consegui eliminar ele, né? Como que uma mudança tão profunda pode acontecer, né? Até em ditados populares se diz, né, que uma pessoa que já nasce viciada não tem jeito, né? Mas no final das contas tem sim, a gente vai observando isso com a gente mesmo. Mas como que isso acontece? É uma soma de atenções, né, que a gente vai tendo, de hábitos que a gente vai tendo, que vão nos mudando. Tem outras coisas que vão nos ajudando também, né? Por exemplo, as conversas espíritas, embora elas sejam um pouquinho controversas, eu acho que é questão de tempo para elas voltarem com força para o movimento espírita. Na época de Allan Kardec era muito comum se reunir com a família em casa, né, em conversa com os espíritos, evocando até os espíritos,
para pedir inspirações mais específicas, instruções mais específicas. Né? No século passado surgiu um argumento que não é, ao meu ver, suficiente, né? Não, e nem tem a qualidade de ser original, porque já tinha sido rebatido por Allan Kardec no século XIX, de que nas evocações sempre há o risco de não ser o espírito chamado, né, que vai responder. Né? Mas o próprio Allan Kardec já tinha visto lá com os espíritos que se a gente evocar uma pedra, ela vai responder. Né? Se a gente evocar uma pedra, ela vai responder. Ou seja, tem espírito querendo falar o tempo todo e vai querer se comunicar de qualquer jeito. Então, os sentimentos, né, são algumas forças a mais que a gente vai tendo, né, ou melhor dizendo, né, para não ficar tão vago, tão lacônico. Os sentimentos de simpatia, de amor, por exemplo, por um pai que já se foi, por um espírito protetor, né, que são espíritos mais simpáticos de nós, são algumas garantias a mais de que a comunicação vai ser bem sucedida. É claro que vai sempre ter riscos, seja pelas evocações, seja pelas comunicações espontâneas, né? Porque são de dois tipos as comunicações, as por evocações e as espontâneas. E aliás, as evocações estão até ficando bem mais frequentes no movimento, e muita coisa muito boa tem sido produzida, né? Então, é um outro recurso muito poderoso, muito importante, ao meu ver, para a doutrina espírita. Claro que tem controvérsias ainda, né? Como eu disse, ali no século XX apareceram alguns argumentos contrários que foram adotados no movimento espírita também. Não estou dizendo, né, que não estou fazendo recomendações pessoais para ninguém de fazer essa prática, mas é algo, no geral, recomendável, uma vez que se tenha, né, o conhecimento e o preparo corretos, né, principalmente pelas obras ali de Allan Kardec. Bom, gente, por hoje é isso. 57, na verdade, dá até para falar, eu só ia falar da disciplina e do estudo, que nos ajudam também, né? Nos debruçarmos sobre autores como um Allan Kardec, como um Aristóteles, né? Que, por mais incrível que pareça, não é tão difícil, né? Ele é muito claro, principalmente quando ele trata ali, né, de moral. Então, são autores que vão sempre nos ajudando, a literatura ajuda muito. Estava lembrando, por exemplo, do Paulo Estevão, né? Que é uma obra extraordinária, o efeito que ela produz sobre nós, né, quando nós lemos ali com atenção aos personagens, né, aqueles personagens tão bem descritos, né, por mais, mesmo que a coisa seja simplesmente apenas mente poética, né, o efeito que ela tem sobre nós, moral, é algo muito surpreendente. Então, esse estudo, né, com a disciplina e tudo, vão sempre sendo muito úteis para nós. Então, por hoje é isso. Espero que a palestra tenha sido proveitosa de alguma forma e espero que todos tenham uma boa semana.